eu sou a professora Lu, estou aqui para conversar com vocês a respeito da prova de português da segunda fase da FUVEST 2020. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Você está interessado em saber se acertou ou não? Vamos dar uma olhada. A primeira questão, né, dá uma olhadinha na primeira questão, nós temos aí uma fotografia icônica e logo depois um texto falando sobre a fotografia em que havia aí a menina Kim, né, a vietnamita, que comoveu o mundo com essa fotografia. A questão número 1, no item A, pergunta o seguinte para a gente. Justifique o emprego das sentenças exclamativas, explicitando o motivo do espanto de Kim. Se você voltar ao texto, vamos dar uma voltadinha aqui. Reparem que no texto nós temos algumas orações exclamativas, né? Olhem que ela diz assim, olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada, como estava feia e pelada, né? Logo depois, na linha de baixo, era melhor não ter tirado nenhuma fotografia, né? Então, se a gente observar as exclamações empregadas aqui, a primeira tendência da exclamação é justamente mostrar uma surpresa, ou aqui, nesse caso, você vai notar que a primeira reação da Kim ao ver a fotografia dela foi vergonha, né? Vergonha, ela diz, né? Como fiquei envergonhada. Depois, como eu estava feia, né? Então, a vergonha e a feiura aí, remetendo, evidentemente, à nudez da menina, à aparência dela. Ela estava feia, ela estava pelada, né, como está no texto. E logo depois a gente percebe que ela tem uma certa raiva, uma raiva por ter sido exposta. E essa exposição e essa fotografia faz com que ela relembre continuamente o que aconteceu, tá bem? A questão B, o item B, vamos dar uma olhadinha nele, pede o seguinte, a partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Então, quando ela vê a fotografia a primeira vez, o primeiro momento é que produz essas exclamações que a gente acabou de observar. Então, a primeira vez que ela observa a imagem, ela se sente constrangida e até certo ponto revoltada. Num segundo momento, que ele está pedindo para a gente aí os dois níveis, né? Então seriam esses dois momentos, no segundo momento ela observa que a tragédia e a fotografia e a tragédia que ela viveu pode ser e deve ser, na verdade, contribuinte em relação à paz, né? É um exemplo para que isso nunca mais aconteça. Tá certo? Bem. Questão número 2. Bom, na questão número 2 tem um texto aí chamado Reinvenção da vírgula, e aquele texto que fala que o Machado de Assis, essa passagem é muito interessante. Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da segunda edição de suas poesias completas, né? Dizem que ele chegou aos pés do Garnier, que era o editor, implorando para que o livro saísse de circulação. Isto por quê? Porque o tipógrafo trocou a letra E pela letra A na palavra cegara. Então, tira esse E, coloca o A e vê o que o cara escreveu. E aí o Machado de Assis ficou revoltadíssimo. Aí o texto continua, né, nessa toada da alteração que se faz, e ele vem falando sobre as vírgulas, né? Vai o revisor fiel à ortodoxia da gramática normativa e espeta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado, né? Então há uma certa revolta aí com relação à alteração de um texto original de acordo com o prisma ali do revisor, tá? A questão A, o item A da questão número 2, pede qual o sentido da palavra espeta destacada no texto e qual o efeito que ela produziu. Então, se a gente voltar lá no texto, né, ele fala assim, na quarta ou quinta linha aqui nossa, vai o revisor fiel à ortodoxia da gramática normativa e espeta duas vírgulas. Então, o que ele fez? Ele incluiu duas vírgulas, ele inseriu duas vírgulas, ele acrescentou duas vírgulas. Então, o verbo espetar aí está sendo usado em sentido figurado, no sentido de que ele colocou ali as duas vírgulas, tá bem? Mas a questão não pede só isso, ela pede mais uma coisinha. Ela pede o sentido da palavra espeta e ela pede também qual o efeito que ela produz.
Se você observar, o espetar aí está num nível um pouco mais agressivo, né? Indica, de uma certa maneira, a contrariedade do autor em relação a se sentir desrespeitado, porque foi alterado ali o texto original dele, né? O revisor, o corretor, acrescentou 2 vírgulas e deslocou um adjunto adverbial, e é uma revolta com relação a essa conduta do revisor, tá bem? O item B, vamos dar uma olhadinha no item B, pede: explique o significado do texto, no texto, aliás, da expressão cortando as asas antes do voo. Cortar a asa é impedir um movimento. Se você pensar no sentido pleno da palavra, da expressão, imagine um passarinho que tem asa, você cortar as asinhas dele, ele não voa. Então, cortar a asa seria, essencialmente, aqui, impedir alguma coisa, impedir um movimento, né? Aqui nesse caso, cortar as asas antes do voo é conter o ímpeto, né, de uma revolta, como ele coloca ali pra gente, de um autor de primeira viagem. Quer ver? Volta lá no texto, né? Mais pro finalzinho do texto. Ele fala assim pra gente, metade do nosso texto aqui. Eu vou anotar aqui, eu vou te mostrar, mais ou menos daqui para baixo, né? Um editor experiente traria um cafezinho bem doce a conter o ímpeto dramático do autor de primeira viagem, talvez caçoando, deixar de onda a lembrá-lo, valha-me Deus, que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho, né? E assim, de cortando as asas antes do voo, quer dizer, cortando, né, digamos, qualquer movimento de um autor precoce antes de ele começar a reclamar. Tudo bem? Ok? Isso seria a resposta do item B da questão número 2. A questão número 3. Bom, na questão número 3, nós temos aqui um texto, né, falando sobre o conceito de precariado, num sentido bastante preciso. E aí ele faz 2 observações com relação ao significado dado por dois autores, por 2 figuras. E justamente ele fala sobre o precariado como uma nova classe social. Tá? Vamos dar uma olhadinha na questão número 3, no item A. O item A pede assim: explique o processo de formação da palavra precariado, associando-o ao seu significado. Precariado é uma palavra aí formada por derivação sufixal. Você tem precário mais ado, precariado. Acontece que o texto vai falar muito sobre a questão do nível das pessoas envolvidas aí no que seria o proletariado. Então, qual é a associação? O proletariado está num nível muito precário. E esse nível muito precário criou aí um neologismo que seria o precariado. Quer dizer, é o precário do proletário. Então, é um precariado. Tudo bem? O item B pede para a gente qual a função sintática da expressão com razão e o seu sentido na construção do texto. Ao momento que ele fala no texto o seguinte: Rui Braga o critica com razão. Né? Então, com razão significa que ele está de acordo, evidentemente, com o que foi dito anteriormente. Né? E ele pede também para a gente, no mesmo item B, a função sintática da expressão com razão, adjunto adverbial de afirmação. Tá ok? Isso foi para você aí a resposta do item 3. Dá para você ver agora aí a resposta do A e do B, como a gente redigiu. Tá ok? Questão número 4. Vamos dar uma olhadinha na 4? Nós temos aí um texto falando sobre o vídeo. O vídeo, porque mentiras óbvias geram uma ótima propaganda, destaca 4 aspectos principais da propaganda russa. E aí vem os 4 aspectos. E vem o nome que é Firehose, né? Fluxo de uma mangueira de incêndio. Né? Um conceito concebido há cerca de 6 anos, na época do governo do Vladimir Putin. Ok? Bom, o item A da questão número 4 repete o seguinte: de que maneira o conceito de firehose aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio? Bom, o firehose seria esse fluxo ininterrupto da água de uma mangueira. Mas ele é um fluxo forte, ele é um fluxo, uma mangueira usada para apagar um incêndio. Então, ele é um fluxo forte, ele é um fluxo que alcança longas distâncias, né? Ele é um fluxo ininterrupto, tá? E ele pede, o conceito de firehose aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira. O conceito de firehose, na verdade, você percebe isso pelo texto, ele fala com relação
a um processo de você passar as informações e ir passando as informações num volume muito intenso, um volume muito rápido, muito repetitivo, e esse volume rápido e repetitivo não faz com que você consiga parar para checar a informação. Exatamente como a água da mangueira que está indo para apagar um incêndio, você não vai parar a água no meio, oi água, e depois ela continua o caminho. Não, ela tem que atingir o alvo dela com rapidez, no caso, o fogo. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem informações que circulam, né, nos meios sociais, nas redes sociais, circulam com rapidez e as pessoas nem checam, né, a veracidade dessas informações. Tudo bem? A questão B pede, explique com suas palavras a metáfora verdade sanduíche usada pelo linguista. A verdade sanduíche é a estratégia, né? Segundo o texto, é a estratégia empregada para combater os discursos falsos. Né? E de acordo com o texto, essa verdade sanduíche ela passaria por 3 fases. Né? Quais seriam as 3 fases? Primeiro, exposição da verdade. A segunda, exposição da mentira e comparação com a verdade. E a terceira fase é a retomada da verdade e exposição das consequências daquela verdade que era mentirosa. Tudo bem? Então, seria mais ou menos por aí o seu raciocínio para responder o item B da questão número 4. Certo? Tá indo bem? Espero que sim. Questão número 5, nós temos aí na questão número 5, a capa da revista Super Interessante, uma edição especial, vamos dar uma olhadinha aí na capa, Paranoia. Né? E aí você tem uma imagem de uma pessoa que está sentada numa posição de uma certa timidez, o corpo está para frente, os braços cruzados, não tem cabeça, um monte de linha aí que tem um embaraçamento de traços que a gente tem no lugar da cabeça. Bom, a questão pede o seguinte para a gente no item A. Indique o duplo sentido presente na manchete de capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados. Bom, explicitando os elementos linguísticos. Então, é o para, vamos voltar lá para vocês verem, paranoia, tudo bem? Reparem, esse para pode ser entendido como o verbo parar, para. Aí você tem uma vírgula depois, noia. Então, é para o noia parar. Então, noia aí é um substantivo que está sendo usado como um vocativo, tá bom? Então, é para noia, é para ele parar, tá? Agora, eu posso pensar isso de uma outra maneira. Se você observar, essa edição especial da Super Interessante, ela é justamente um guia com as armas, está escrito embaixo do Paranoia, um guia com as armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Então, aí eu vou ler o Paranoia emendado. Então, se eu leio o Paranoia emendado, evidentemente aí uma associação seria a confusão mental, né? A gente pode, de uma maneira muito ampla, dizer isso, né? A confusão mental, né? Provocada aí por algum tipo de fator. Tá? Então, o item A pede, vamos dar uma olhadinha de novo. Indique o duplo sentido presente na capa da manchete. Então, para, noia, para de parar, e o noia sendo um substantivo, ou a paranoia como um substantivo total. Tá legal? Parte de um substantivo ali. O item B, vamos dar uma olhadinha no item B. Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Bom, se a gente pensar na imagem, a imagem está sugerindo ali uma sessão de terapia. Né? Uma pessoa que está ali numa sessão de terapia, os traços que substituem, vamos ver a imagem, os traços que substituem a cabeça representariam ou remeteriam à confusão mental, que seria propriamente a noia, né? Se a gente pensar na expressão aqui, ou a própria paranoia, de uma maneira mais ampla. Né? Então, a imagem e ele pediu para a gente no item B, a imagem e o texto se combinam na construção do sentido, porque você tem na imagem, né, exatamente uma figura que estaria ali numa sessão psiquiátrica, psicanalítica, né, tentando cuidar aí das suas paranoias. Ok? Questão número 6. Bom, a gente tem aí na 6ª questão um texto falando sobre
a questão de adaptação do idioma conforme alguma plataforma. Ele vai falar de memes, textões e coisas do tipo, tá? Vamos dar uma olhadinha na questão já. O item A pede: retire do texto 2 argumentos que justifiquem a caracterização de memes e textões como extravasores de afetos. Vamos lá, ele pede: retire do texto. Bom, ele coloca para a gente lá no texto, vamos voltar na parte mais final aqui desse texto, ele vai citar elementos, exatamente aqui, ó, para a gente, mais para cima, né? Ele coloca assim: por mais que o textão seja tão, aí está falando do textão, é mais para trás, na verdade. Aqui, nesse pedacinho. Os vê como manifestações, ui, que bacana, né? Manifestações, aí ficou pior ainda, manifestações de grande relevância para entender o período e também como extravasadores de afetos. Vamos dar uma olhadinha na nossa redação da resposta, que está mais nítido do que eu rabisquei, né? Então, no item A, né, você pode colocar como: memes e textões são manifestações culturais importantes para que as pessoas desta década possam extravasar seus afetos por meio de riso, por meio do compartilhamento e descontentamento e de dores e de relato de injustiças. Tá legal? Perfeito? E o item B, vamos voltar no item B, ele pede: em que sentido pode-se afirmar que não há uma contradição no texto? Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho. Por que ele está falando que um textão mais longo, na verdade, é um textinho? Porque se a gente pensar em redes sociais, os textos das redes sociais normalmente são pequenos, né? Então, mesmo um textinho pequeno da rede social, ele pode se tornar um textão, porque a rede exige que os textos sejam mais curtos. Então, o que ele coloca para a gente é, na verdade, uma comparação entre o que é um texto de rede social e um texto que não é rede social, né? Vamos pensar num texto jornalístico, né? Se a gente pensar num texto jornalístico, o texto jornalístico perto de um texto em rede social, o texto jornalístico que é um textão, e o da rede social é um textinho. Tudo bem? Então, é esse processo ali, comparando com os textos jornalísticos, que são grandes. Os textos das redes sociais são pequenos, mas dentro do contexto rede social, eles podem ser grandes. Tudo bem? Ok? Essa respostinha para a gente aí na questão. 7ª questão, a gente começa a parte de literatura, né? Nós temos aí um fragmento extraído do livro Mayombe, do autor Pepetela. E nesse fragmento a gente tem o momento em que o Sem Medo conversa com o comissário político, né? E eles estão discutindo. Bom, a questão pede para a gente no item A, vamos dar uma olhadinha. Identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre comissário e Sem Medo. Nesse momento aqui no texto, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir grifar certinho. Aqui, ó, João, tá vendo? Então, é o momento em que o Sem Medo trata o comissário por João, pelo nome próprio. Vocês sabem que no livro Mayombe, os guerrilheiros adotam nomes que vão ser usados na guerrilha, né? Então, tem o Teoria, tem o Mundo Novo, tem o Moatianva, tem o Sem Medo e tem o comissário político. Isso faz com que eles não tenham uma individualidade. A partir do momento que o Sem Medo chama o comissário por João, ele está tocando na questão da individualidade. Ele não está se notando ali o guerrilheiro comissário, mas sim o indivíduo João. E o grande problema que resulta aqui nessa discussão, né, é que o comissário ele decidiu ir a Dolise para tirar satisfações com Undina, porque ele tinha sido traído pela Undina. E ele diz que ele vai de qualquer jeito, mesmo sem autorização, né? E é justamente o momento em que a gente tem esse desentendimento entre o comissário e o Sem Medo, e aí o Sem Medo acaba tratando o comissário pelo nome João, quer dizer, passa a ser ali uma situação mais pessoal e deslocada da questão de guerrilha que a gente tem no livro Mayombe, tá bom? Isso você poderia colocar na resposta do item A. O item B: Sem Medo não é um apelido aleatório, justifique a afirmação com base em elementos do desfecho do romance. Bom, Sem Medo é um herói. De vez em quando ele é anti-herói, né? A gente pensar que ele teve um envolvimento lá com a Undina, a gente pode pensar que ali naquele momento ele passa a ser um anti-herói. Mas no contexto do livro como um todo, se a gente pensar na guerrilha, o Sem Medo realmente é um herói, quase um herói da tragédia, né? Aquele herói que é colocado a toda aprovação e quando ele chega na aprovação final ele encontra a morte. E o Sem Medo, ele é corajoso, ele é forte, ele é valente.
ele é guerreiro. E essa guerra, essa força de guerra que ele tem, acaba aparecendo bem no finalzinho do livro, quando a gente tem aquela investida desastrosa que resulta na morte do Sem Medo e do Lutamos, né? E aí o Sem Medo ele vai ser enterrado na Floresta Mayombe. Em vários momentos você percebe que a Floresta Mayombe é apresentada como um útero, né? Ela está gerando novos angolanos. E o Sem Medo, é bonita essa passagem, ele não é propriamente enterrado. As metáforas ali dão a ideia de que o Sem Medo está sendo semeado no útero da floresta. E este Sem Medo, semeado no útero da floresta, resultará em novos angolanos que serão também sem medo. Né? Uma coisa que eu sempre digo para o pessoal na sala de aula é para juntar o nome das duas personagens que acabam morrendo no desfecho do livro, que são Sem Medo, Lutamos. E na hora que você junta Sem Medo, Lutamos, você tem uma grande mensagem do livro do Pepe Tela. Tá legal? Mas é o sem medo, é o corajoso até o fim. E ele está pedindo para associar o desfecho do romance. Quer dizer, ele não teve nem medo de morrer. Na hora que ele está ali e vai ter que, na verdade, defender o comissário político que foi numa empreitada desastrosa, ele não pensa duas vezes. Ele enfrenta a morte e acaba, na verdade, falecendo. Tá bom? Ok? Essa é a resposta do item B da questão número 7. A questão número 8 traz aí um trechinho do livro Curtiço, né? E logo depois eu tenho um texto 2, que é um trechinho do livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Vamos dar uma olhadinha na questão número 8. Né? A questão número 8 pede: como o contraste entre os trechos já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, e não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação, respectivamente, sobre as personagens João Romão e Rubião, reflete distintas linhas estéticas na prosa brasileira do fim do século XIX. Bom, o livro Curtiço é um livro do naturalismo, né? O livro Quincas Borba ele é um livro realista, tá? O naturalismo, basicamente, ele cria romances de tese. E nessa passagem, se você observar, ele fala assim, que o João Romão ele precisava se apoderar de tudo, né? E, aliás, ele era uma prévia de um capitalista extremamente selvagem. E o livro até diz que o João Romão ele se apoderava de tudo com as unhas, né? Estava sempre com o olho grande. E nesse momento aqui, ó, já não era ambição, era uma moléstia nervosa. Então, esse processo de acumular, essa necessidade de acumular dinheiro, passa a ser tratada pelo Aloysio Azevedo como uma doença. Então, aqui você tem o perfil da análise patológica, né, que é uma tendência dos naturalistas. Enquanto que o que predomina no realismo não vai ser nenhuma análise patológica, e sim uma análise psicológica. Então, se você observar, na passagem que ele fala sobre o Rubião, não entendia do comércio, não lhe tinha inclinação. Quer dizer, ele não sabe lidar com dinheiro, e por isso ele é facilmente enganado por todo mundo, né? Principalmente pelo Cristiano Palha e pela Sofia. Então, aqui você tem uma análise que vai numa linha psicológica, tá? Uma outra coisa que a gente poderia destacar aqui, mas seria... ele está pedindo em relação à estética literária. Então, ele está pedindo traços do realismo e do naturalismo, né? Então, a patologia, a psicologia, né? O romance de tese, essencialmente no naturalismo, aproximando o homem, evidentemente, aí, de um ser extremamente apegado ao bem material. Então, esse capitalismo selvagem estaria presente. Esse capitalismo selvagem, a gente não consegue atribuir propriamente a uma característica da estética naturalista, mas é um traço do João Romão, né? Já o Rubião não. O Rubião não sabe nem lidar com o dinheiro, tanto que ele perde o dinheiro. Enquanto o João Romão sabe ganhar, acumular, o Rubião sabe perder, tá bom? O item B pede: a partir das diferentes esferas sociais e práticas econômicas referidas nos fragmentos, trace um breve paralelo entre as trajetórias dos protagonistas nos dois romances. Bom, João Romão, como eu acabei de falar para vocês, tem um desejo inicial que é a ascensão econômica, tá? Então, João Romão precisa ganhar dinheiro, ter. E para isso ele não tem limites. Tanto que ele explora a Bertoleza, ele explora os moradores do Curtiço, ele explora os fregueses da venda, os trabalhadores da pedreira, né?
O João Romão é inescrupuloso, ele é aproveitador. Já o Rubião, não é nada disso, coitado. Ele é um professor simples, professor primário, digamos de mente também bastante primária, né? Ele é facilmente manipulado. Diferente do João Romão manipula. O Rubião é manipulado, né? O João Romão não se deixa roubar, pelo contrário, ele rouba. E o Rubião se deixa roubar, tá bom? Ok? Então, são duas figuras bastante distintas, certo? A questão número 9, a gente tem aí duas capas, né, do livro Angústia. Uma capa da livraria José Olímpio e a outra, né, a capa 1 é da segunda edição. A gente tem logo isso citado na capa, você consegue ver, segunda edição, e no caput da questão a gente tem até a data da capa, né? 1941, tá? E depois tem a outra capa aqui, 1947, capa da terceira edição, tá bem? Vamos ficar olhando aqui nessa capa um pouquinho antes da gente mudar para a resolução. Ele pede assim: comente o episódio figurado na capa de 1941, analisando a posição de Luiz da Silva na cena. Olha só, Luiz da Silva está aqui, olha. Tudo bem? O que é isso aqui? Tem uma cerca, tem uma casa, tem uma arvorezinha lá atrás. É o jardim, ou melhor, é o quintal, né, que é um dos espaços obsessivamente citados pelo próprio Luiz da Silva na narrativa do Angústia, tá? Observe de novo, amplia para mim aí a capinha, vamos lá. Aqui do lado do Luiz da Silva tem uma mulher, tá vendo? Certo? É a Marina, tá bem? Bom, pensando-se na questão, no item A, né, ele pede para você comentar o episódio figurado na capa que a gente acabou de observar, analisando a posição de Luiz da Silva. Luiz da Silva está no quintal, né, a Marina está ali do lado, então o Luiz da Silva, ele está assim, inclusive ele está meio cabisbaixo, né? Se você observar a Marina, ela está numa posição assim, né? Ele está submisso, a figura feminina. Me parece, assim, que a Marina está se fazendo meio que de difícil aí, né? Porque ela aquela posição assim, meio assim, né? Então tá, tô meio difícil, né? E o Luiz da Silva está ali, cabisbaixo. A gente sabe que o Luiz da Silva vai se submeter aos caprichos da Marina, né? Para casar, né? Na verdade, o que ele quer é ter uma relação sexual com a Marina. Mas como ela resiste, então vem a história do casamento, mas para casar tem que ter enxoval, e aí o Luiz da Silva vai cedendo, né, aos caprichos da Marina. Mas todo o início do envolvimento amoroso entre Luiz da Silva e Marina se dá justamente na hora que ele vê no jardim aquela moça, que inicialmente ele despreza, mas depois ele se apaixona por ela. Tá, ok? Essa é a imagem do Luiz da Silva aqui. Agora, no item B, vamos voltar na segunda capa, né? No item B, ele pede para você comentar, dá uma olhadinha na capa, o episódio figurado na capa de 1947, analisando a posição de Luiz da Silva na cena. Tudo bem. Reparem que você tem nessa capa um braço passando pelo pescoço de um indivíduo. Ele está dando um mata-leão, tá? Na imagem aqui seria um mata-leão. Bom, reparem que esse indivíduo aqui, ele é gorduchinho, né? Ele está com uns olhos muito reboludos, né? Que são traços do Julião Tavares, traços físicos do Julião Tavares. Então, o que você tem aqui, nessa segunda capa, é uma referência ao que vai acontecer, na verdade, no livro, mas na capa você não tem exatamente o que acontece, ou melhor, como acontece a morte do Julião Tavares. Julião Tavares, ele é enforcado pelo Luiz da Silva. O Luiz da Silva usa uma corda e ele enforca, inclusive o Luiz da Silva machuca as mãos, né, para enforcar, depois ele puxa o Julião Tavares numa árvore, né, para deixar o cara lá simulando um suicídio, tá? Então, essa imagem, se você observar, te dá a ideia de uma esganadura, praticamente, mas é a ideia de tirar a respiração, é asfixiar o outro. A gente pode lembrar de uma coisa que eu acho significativa, que é o seguinte:
o Julião Tavares vivia falando, né? Tinha uma verborréia danada, isso irritava muito o Luiz da Silva e os outros amigos do Luiz da Silva também. O Julião Tavares era muito vaidoso de si, muito exibido. Então, esse braço aqui dá a ideia de que eu vou tirar o ar de quem está tirando o meu ar de vida, né? É esse o processo ali do enforcamento e da morte do Julião Tavares, tá? Então, a imagem aqui, a ilustração que a gente tem de 1947, representa o episódio de enforcamento do Julião Tavares, e quem vai produzir esse enforcamento é o Luiz da Silva, tá bom? Ok? A questão número 10. Bom, vocês tinham aí na questão número 10 3 textos extraídos do livro A Relíquia, né? 3 fragmentos do livro A Relíquia. E logo depois, nós tínhamos um texto do Manuel Ansed, em que ele fala assim: se quiséssemos recolher tudo o que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. Bom, a questão, o item A pede o seguinte, vamos dar uma olhadinha no item A primeiro. Identifique as personagens que atuam como narradoras em cada um dos excertos de Essa de Queiroz. Então, se a gente observar, vamos voltar lá no texto do Essa de Queiroz, né? Se você observar, o primeiro fragmento, ó, era um pedreiro de Naim, o açoite das intendentes rasgara-lhe a carne. Aí é o Teodorico falando a respeito do velho aqui. Depois, no segundo, olha o segundo lá comigo. E nós tivemos de fugir apupados pelos mercadores. É quando o velho conta que ele vendia relíquias ali à frente do templo e ele foi expulso, né, por Jesus e os vendilhões também. E aí ele vai contar toda a sua vida de desgraças, passar fome, coisa do tipo. Então, no segundo texto, quem está falando é o velho. E no terceiro, volta comigo lá, bati no peito desesperado e a minha angústia toda era por Jesus ignorar essa desgraça. Nesse momento é o Teodorico, né, mais uma vez falando a respeito, de uma maneira muito específica aqui, a respeito do que aconteceu com o velho. Tanto que ele chega a dizer o seguinte: poxa, o velho passou necessidade, e ele até vai dar um dinheiro lá para o velho e fala assim: paguei a dívida de Jesus. Tá certo? Portanto, no item A, você deve ter respondido que os textos 1 e 3 têm por narrador Teodorico Raposo. E o texto 2 é narrado pelo velho pedreiro. Tá certo? Ok? Vamos agora ao item B. Veja, é possível afirmar que o romance A Relíquia endossa a perspectiva adotada por Manuel Ansed a respeito de elementos pertinentes à tradição cristã? Justifique. Eu vou voltar lá no texto 2, tá? Acompanha comigo aqui. A gente já leu o início, em que ele fala que se fosse recolhido tudo o que foi encontrado da cruz de Jesus, daria para lotar um navio. Depois ele diz: o Evangelho conta que a cruz podia ser levada por um homem, encher a terra com tamanha quantidade de fragmentos de madeira que nem 300 homens aguentariam levar. É uma desfaçatez. Então, o que ele coloca aqui para a gente é o seguinte, que a quantidade de relíquias feitas a partir da cruz de Cristo daria para encher um navio inteiro, seriam necessárias 300 pessoas para conseguirem carregar tantos pedacinhos de madeira. Então, o que ele diz é que as relíquias que são por aí vendidas, comercializadas, elas são, na verdade, relíquias falsas. Se você lembrar do livro, o Teodorico, depois que ele é expulso pela tia Patrocínio lá, da casa da tia Patrocínio, evidente, ele vai trabalhar com um cidadão que comercializava relíquias. E aí o Teodorico, ele pensa assim: esse negócio é fácil, eu vou tomar o negócio todo para mim. E aí ele começa a vender relíquias. No início, inclusive, o Teodorico vende relíquias que ele traz realmente de Jerusalém. Depois ele começa a falsificar relíquias. Então a gente tem assim, são muitas ferraduras, são muitos preguinhos da cruz, né? Quer dizer, você tem um excesso de mercadoria que supostamente seria sagrada, porque teria sido ali usada ou na crucificação de Jesus ou numa outra situação da história religiosa. E, evidentemente, esse excesso de preguinhos ou de pedacinhos da cruz faz com que o mercado perceba que as relíquias são falsas. Então, o negócio cai em descrédito. Então, o que o Teodorico faz? Né? Inclusive,
o sócio dele fica revoltado justamente por causa disso. O Teodorico, ele queima a negociação, porque que fica evidente, né, que as relíquias que estão sendo vendidas são fraudulentas. Tudo bem? Então dá para vincular assim. O que o Manuel Ansed diz é que é uma grande mentira, né, se comprar um pedacinho da cruz de Cristo. Assim como são mentirosas as relíquias que o Teodorico vai vender. Isso para não falar na grande mentira que é a coroa de Cristo, que o Teodorico acaba construindo, né, com as próprias mãos, inclusive ele, o Paulo Pote, o Topsius, né, que é uma coroa de Cristo totalmente fraudulenta e com a qual ele vai presentear a tia Patrocínio. Tá legal? Basicamente, é isso que você deve responder, deveria ter respondido dessa última questão, certo? Bom, eu espero que você tenha feito uma excelente prova, tá? E que possa comemorar em breve a sua aprovação e o ingresso na Universidade de São Paulo, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima vez.